Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos como o viver de Abraão era diferente do viver de Ló. Abraão tinha um chamamento, cria na promessa, ele não escolheu nada para si, ele escolheu o que Deus havia escolhido. Ele não foi habitar numa cidade pecaminosa, ele continuou habitando em tendas e colocou sua tenda ali nos carvalhais de Mamre, e vimos em Gênesis 18 que o Senhor, juntamente com 2 anjos, que o Senhor foi até a tenda de Abraão para ter comunhão com ele. Receber a visita do Senhor em nossa casa é uma grande honra, é algo muito, muito especial. Ló tinha ido para Sodoma. Agora vamos ver a diferença. Em Gênesis 19, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitar nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Olha só, se você pegar esses 2 primeiros versículos de Gênesis 19 e comparar com os primeiros 5 versículos de Gênesis 18, nós vamos ver uma grande diferença. Em Gênesis 18, 1 a 5, o Senhor aparece e o Abraão estava sentado à entrada da tenda, ele vê o Senhor, os 2 anjos, vê os 3, corre ao encontro deles, prostra-se em terra e diz: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore, trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Você vê, Abraão veio convidá-los para que ficassem ali, que ele iria servi-los. E eles responderam: faze como disseste. Isso quer dizer, a atitude de Abraão era uma atitude aprovada por Deus. Imagina você propor algo para o Senhor e o Senhor falar para você: faze como disseste. Não é uma coisa tremenda? Isso foi com Abraão. Mas olha só, em Gênesis 19, nós vemos então 2 anjos foram até Sodoma. O Senhor não foi. E preste atenção, quando o Senhor foi visitar ali Abraão, foi no maior calor do dia, foi ao meio-dia, o sol brilhando. Mas quando os anjos foram a Sodoma, foi ao anoitecer. Você vê a diferença daquele que vive debaixo da luz e daquele que vive no início das trevas, ao anoitecer, no começo das trevas. Olha só, Ló habitava numa casa, muito melhor que uma tenda, e ele convida os 2 anjos, e disse assim, prostrou-se em terra, falou: meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantai-vos-ei de madrugada e seguireis vosso caminho. Daí eles falaram: não, nós passaremos a noite na praça. Olha só, Ló convidou-os para a sua casa e eles disseram não. Abraão convidou o Senhor e os anjos para a sua tenda, e daí eles falaram: faze como disseste.
Olha que diferença. Hoje, se você convidar para o Senhor da sua casa, Ele vai querer ir? A sua casa é a semelhança de uma tenda? Ou a sua casa é semelhante a uma casa de Sodoma e Gomorra? Ló já não morava mais em tenda, estava morando numa casa. Não tinha mais uma vida de altar e de tenda. Ele lançou raízes nessa terra. Já não se considerava um peregrino. Já não tinha um viver de comunhão e consagração. Eu gostaria que os irmãos percebessem o que está escrito em Atos 28, versículo 30. É muito interessante. É no final do livro de Atos. E nós vemos ali algo muito interessante no versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam. Paulo tinha uma casa alugada. Quando você tem casa própria, você não quer deixar a casa para trás. Mas se é alugada, você muda, vai para outro lugar. Compreendem? Quando você tem um bem de raiz, você sempre considera na hora de ir embora. Por quê? Porque você não quer deixar o seu bem para trás. Hoje você possui os bens nessa terra. E seu desejo é não deixar esses bens para trás? Você se preocupa com os bens dessa terra ou você é um peregrino que tem uma vida de altar e de tenda? Nós precisamos então perceber. E havia uma razão porque os anjos não queriam ir para a casa de Ló. Olha só, em Gênesis 19, versículo 3 diz: instou-lhes muito e foram entrar em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. No final, depois de muita insistência, eles foram para lá. Mas preste atenção, aquela cidade era uma cidade pecaminosa. E em Gênesis 19, 7, nós podemos ver que quando aqueles moradores de Sodoma souberam que tinha esses homens, os anjos estavam ali na casa de Ló, eles pediram para que Ló os trouxesse porque queriam abusar deles. E versículo 6 diz: saiu-lhes então Ló à porta, fechou-lhe após si. Versículo 7, ele disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Você acredita? Ló chamou aquelas pessoas de Sodoma de meus irmãos. Meus irmãos. Ele chamou aqueles pecadores de meus irmãos. Amados irmãos, amadas irmãs, vocês entendem o mal que faz habitar no meio e mesclar-se com as pessoas não tementes a Deus? A influência do mundo entra. Eu quero, e é o nosso desejo, e é o desejo de Deus, que agora, no meio dessa pandemia, no meio dessa situação, você tem uma mudança em sua casa, mudança em seu viver, mudança numa atitude, de tal forma que o Senhor queira entrar em sua casa e viver ali, ter comunhão com você. Não tenha um viver tal que quando você convida alguém, quando convida o Senhor, aliás, para entrar em sua casa, ele diz: não, eu não quero entrar ali, porque ali não é meu lugar. Que o Senhor nos ilumine